nas Ardenas, região na fronteira da Alemanha com o sul da Bélgica e de Luxemburgo, em dezembro de 1944, pegou os aliados ocidentais de surpresa. A Batalha do Bulge foi um desagradável episódio para os norte-americanos que defendiam o setor. Muitos norte-americanos foram presos nos primeiros dias do ataque. Mas as esperanças de Hitler de que a investida dos Panzer seria uma repetição da das Ardenas em maio de 1940 e de que alcançaria seu objetivo final na Antuérpia logo foram desfeitas. O tempo, a escassez de combustível e a resistência dos oponentes encarregaram-se disso. A ofensiva que visava atrasar o avanço aliado para o Reno em algumas semanas acabou por causar perdas desnecessárias aos alemães em homens e equipamento. Mas o ataque não se deu somente em terra, e no dia de Ano Novo de 1945 a Luftwaffe lançou uma ofensiva em massa contra os campos de aviação aliados. Perderam, porém, 300 aeronaves, cujos pilotos seriam difíceis de substituir. Ao contrário, os aliados rapidamente repararam a perda das 300 aeronaves que a Luftwaffe destruíra. A contraofensiva das Ardenas foi a última fanfarra militar de Hitler no Ocidente, e depois dela, os aliados poderiam continuar seu avanço para o Reno. Naquele momento, a Alemanha ficava cada vez mais exprimida, não somente pelos aliados ocidentais. Os russos, por seu lado, incursionavam na Alemanha Oriental e também invadiam a Hungria. No norte da Itália, os aliados também estavam se preparando para atacar. Os russos estavam avançando também no norte da Noruega. A defesa final do Terceiro Reich tinha começado. Os alemães, contudo, ainda ocupavam alguns territórios, a parte sul e central da Noruega, a Dinamarca, a Holanda do Norte e as Ilhas Normandas, além de alguns portos do Atlântico Francês e da Mancha. No ar, os bombardeiros anglo-norte-americanos retomaram um implacável ataque à Alemanha no outono de 1944, dando apoio às forças terrestres aliadas que a invadiam nesse momento. As cidades alemãs reduziram-se a ruínas. O sistema de transporte alemão também estava sendo destruído. Isto e o bombardeio de refinarias estavam causando sério déficit de combustível às forças armadas de Hitler, especialmente a Luftwaffe, que se viu forçada a deixar cada vez mais aeronaves pousadas. Seus efetivos também estavam desesperadamente diminuídos. Em outubro de 1944, Hitler ordenou a formação da Volkssturm, convocando para tal todos os homens entre 16 e 60 anos. Muitos estavam armados com o lança-míssil manual antitanque Panzerfaust. Entretanto, era tamanha a falta de homens entre as tropas alemãs que os aliados começaram a capturar meninos de 13 anos e velhos de mais de 70. A derrota espreitava a Alemanha de Hitler para evitar a perda de mais vidas e maiores estragos. A rendição teria sido lógico. Mas muitos alemães estavam determinados a resistir e a lutar até a morte, e alguns estavam preparados para fazê-lo. Eram fanáticos nazistas. Além disso, porém, Hitler havia perdido todo o senso de realidade e retirara-se para um posto de comando construído sob a chancelaria em Berlim, prometendo ao povo alemão armas miraculosas que iriam fazer pender a balança para o lado do Terceiro Reich. E de fato, por toda a década anterior, no local de experimentos altamente secretos em Peenemünde, na costa báltica, os alemães tinham desenvolvido armas revolucionárias. Uma delas era a bomba voadora V1. Dotada
carregada de quase 1 tonelada de explosivos, ela voava a velocidade de 580 km por hora e tinha alcance de 209 km. Durante o outono de 1943, os alemães começaram a construir rampas de lançamento no norte da França, todas apontadas para a Grã-Bretanha. As bombas V1 se dirigiam para o alvo, Londres, graças a um piloto automático e uma bússola pré-programada. Em 13 de junho de 1944, o ataque V1 à Grã-Bretanha começou. Os britânicos prontamente dispuseram na costa sul do país grande quantidade de armas antiaéreas. Essas conseguiram destruir várias bombas V1. Mas muitas bombas voadoras ainda conseguiam passar. Seu ruído era característico. Mas era quando esse ruído parava que os que estavam embaixo deviam se preocupar. O primeiro jato operacional britânico, o Gloster Meteor, foi usado junto com os rápidos aviões de caça de motor de pistão para abater as bombas V1 antes que atingissem o alvo. Os cientistas de Penn and Wind, no entanto, tinham escondido a outra arma ainda mais terrível. Era movida por uma mistura de álcool e oxigênio, que em combustão gerava uma temperatura muito elevada. O projétil V2 voava a uma velocidade 10 vezes maior que a do V1 e alcançava aproximadamente a altitude de 30,5 km. Era disparado de um lançador móvel. Tudo isso tornava impossível derrubar o V2 antes de ele atingir o alvo. A opção era intensificar os ataques ao sistema de transporte alemão, suprimindo assim o fornecimento de projéteis e combustível. Isto finalmente surtiu efeito. Hitler também chamou de armas miraculosas os aviões a jato alemães. O primeiro a ser usado em combate foi o Messerschmitt Me-262, em junho de 1944. Havia também o bombardeiro Arado 234, que esteve em ação na contraofensiva nas Ardenas, em dezembro de 1944. Finalmente havia o avião mais rápido da guerra, o Me-163 Comet, que na verdade era um foguete e não um jato. Ele podia atingir a velocidade de quase 966 km por hora. Havia também 2 novos tipos de submarino. Ambos tinham capacidade de viajar sob a água a uma velocidade muito maior que a de qualquer submarino convencional da época, mas apareceram muito tarde para influenciar a guerra no mar. Hitler, todavia, continuava a prometer ao povo alemão novas armas que pudessem alterar radicalmente o curso da guerra. Ele e muitos alemães esperavam, por outro lado, que a Grã-Bretanha e os Estados Unidos finalmente percebessem e reconhecessem que o verdadeiro inimigo era a Rússia de Stalin. Por seu lado, a máquina de propaganda nazista continuava a advertir ao povo alemão que a rendição incondicional significaria perder tudo. No fim de janeiro de 1945, os aliados ocidentais começaram a aproximar-se do Reno, em uma ampla frente. No extremo sul, os franceses tomaram Colmar, enquanto os norte-americanos avançavam firmemente pelo país montanhoso ao norte e ao sul do rio Mosela. Os alemães, entretanto, estavam decididos a conservar o lado oeste do Reno enquanto possível. A batalha mais dura se deu, sem dúvida, no extremo norte, na área fronteiriça entre o rio Maas e o Reno.
Aí, especialmente nas florestas de Reichswald, as tropas inglesas e canadenses travaram longa batalha, cuja lama às vezes lembrava da terceira batalha de Ypres, em Flandres, no verão de 1917. Finalmente, os alemães começaram a recuar pelo Reno. Eles foram forçados a abandonar seu equipamento e algumas tropas nunca chegaram ao lado leste do rio. Sistematicamente, os alemães passaram a destruir todas as pontes do Reno. Mas em 7 de março de 1945, destacamentos do 1º Exército Norte-Americano conseguiram apossar-se de uma ponte em Remagen, no sul de Bonn, antes que pudesse ser totalmente destruída. As tropas americanas começaram a transpô-la rapidamente, apesar dela estar já parcialmente danificada. Nos dias seguintes, os alemães seguiram tentando desesperadamente destruir a ponte, e ela, já abalada, acabou por desmoronar. Nessa ocasião, construiu-se uma ponte de plataformas ao longo da outra, e a cabeça de ponte se expandiu rapidamente. Mas a natureza do terreno indicava que os aliados não poderiam buscar êxito imediato. Outras travessias só se deram após 2 semanas. O 3º Exército Americano ao sul de Remagen, comandado por Patton, empreendeu numerosas travessias surpreendentes. As tropas de Patton logo se estabeleceram na outra margem do Reno. Diferentemente, no norte, Montgomery fez cuidadosos preparativos para as suas travessias, reunindo grande quantidade de material de construção de pontes. Ele também frequentemente se valeu desses tanques anfíbios Buffalo fabricados pelos norte-americanos. O bombardeio cerrado abriu caminho para o assalto de Montgomery. A Força Aérea também desempenhou um importante papel. O ataque aconteceu em 23 de março. Nos céus, 2 divisões aliadas descem para conquistar uma importante base a 6,5 quilômetros a leste do Reno. Eles aterrissaram entre os principais postos de artilharia alemães. Também na Itália, a Força Aérea abriu caminho para a ofensiva final, impossibilitando aos alemães deslocar suas forças para outros pontos. O 8º Exército Britânico atacaria primeiro. A poderosa Força Aérea aliada daria apoio então ao 5º Exército Americano. A ofensiva começou em 9 de abril e logo abriu caminho entre as defesas alemãs, avançando ao norte em direção